Na aula 5, sobre aparência, eu facilitei uma boa parte dos comandos. No final da aula, eu falei que nós iríamos estudar mais para o final os seguintes comandos: vá para a camada da frente, vá para a frente uma camada, fantasia, cenário, tamanho. Então, a aula de hoje é para dar continuidade a essa segunda parte do bloco aparência. Então, nós vamos criar uma historinha, uma aplicação rápida e utilizar esses comandos do bloco aparência. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um cenário e adicionar os personagens. A ideia é trabalharmos com um cenário estilo boate. Vamos colocar 2 personagens que dançam e, através desses comandos, a interação dos personagens com a música vai acontecer. Então, vamos excluir aqui o ator 1. Vamos adicionar aqui, são 2 personagens no estilo pessoas e 2 objetos. Vamos escolher aqui a categoria dança. Vamos escolher aqui o Champ 99. E vamos escolher também, categoria dança, o The Money. Legal. Agora nós vamos escolher, selecionar aqui. Vamos escolher agora aqui uma gravata borboleta. E nós vamos escolher também, agora, um rádio. Deixa eu ver se é fácil achar um rádio aqui. Ou terei que digitar rádio. Vamos ver aqui, rádio. Rádio, achamos um rádio. Legal. Então, nós temos 2 dançarinos, uma gravata borboleta e um rádio. Ó, os 2 dançarinos vão primeiro no Champ 99. Eles têm fantasias, que são os trajes. Temos aqui a fantasia 1, temos aqui a fantasia 2, temos aqui a fantasia 3, a fantasia 4, temos aqui a fantasia 5, temos a fantasia 6 e temos a fantasia 7. A fantasia 4, ela vai ser primordial na nossa aplicação, porque ela vai ser o gatilho de uma interação que nós vamos fazer. Então, prestem bem atenção na fantasia 4. O Money, ele tem a fantasia 1, ele tem a fantasia 2, ele tem a fantasia 3, ele tem a fantasia 4, ele tem a fantasia 5, ele tem a fantasia 6, ele tem a fantasia 7, ele tem a fantasia 8, 9, 10, a fantasia 11, a fantasia 12 e a fantasia 13. Além das fantasias, os 2 personagens dançantes também trazem um som, que é esse aqui. Mesma coisa com o Champ. Ele também traz um som. Que é o mesmo som do Money, porque eles estão na categoria dançante. Aqui na parte do som, vocês podem cortar, podem colocar mais alto, mais baixo, vocês podem brincar de ser DJ com o som que vai interagir na aplicação. Voltando para o código. Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar um cenário externo, é uma imagem externa. Vou deixar disponível para vocês, que é a imagem boate. Vocês também podem fazer essa pesquisa na internet e encontrar uma imagem melhor, né? Algo que vocês queiram colocar aqui. Bem, pela imagem, nós acabamos de perceber aqui que os personagens eles estão um pouco desproporcionais, né? Com exceção da gravata borboleta. Estão um pouco desproporcionais ao tamanho do cenário.
Então, nós vamos começar a resolver essa questão aqui com o Champ 99. Nós vamos utilizar o famoso comando do evento, que é quando bandeira verde for clicado para acionar os comandos dele. A primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar uma posição para ele. Então, vamos lá. Vamos dizer que a melhor posição para o Champ seria essa daqui. 76x, né? E o y menos 11. Então, toda vez que iniciar, nós vamos já deixar programado aqui para ele ir nessa posição. Então, toda vez que iniciar, de repente, se ele mudar de posição, quando iniciar, ele já estará nessa posição. Logo em seguida, nós vamos começar a trabalhar com esse comando de aparência do tamanho. Então, o tamanho do Champ agora é 100. Então, nós vamos utilizar aqui um comando do bloco controle, que é o se. Nós vamos aqui no bloco operadores e arrastar e encaixar esse comando aqui de igualdade. Agora, nós vamos voltar para o bloco aparência e vamos escolher a opção tamanho, que é o tamanho do personagem. Se o tamanho do personagem for igual a 100, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir o personagem. Então, nós vamos diminuir aqui para 60%. Então, vamos lá. Ó, já diminuímos. Só que nós diminuímos o personagem, identificamos que a posição dele ela não está coerente com o tamanho dele. Então, nós vamos aqui dar uma ajustada nessa posição e agora nós vamos mudar. O X agora é 74 e o Y agora é menos 63. Então, toda vez que clicar nessa bandeira, ele estará nessa posição e nesse tamanho. Certo? Tá. Bem, quando nós clicamos aqui no cenário, nós percebemos que tem dois cenários. Então, se eu clicar aqui, e nós vamos aqui em cenário, tem o cenário 1, que é em branco, e tem o cenário 2, que é boate. Eu poderia apagar o cenário 1 e estaria tudo certo. Teríamos apenas um cenário. Mas, às vezes, dependendo da história, o cenário 1, ele tem uma relação. No nosso código, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar o comando aparência, né? Mas antes de utilizar o comando aparência, nós vamos novamente aqui no bloco controle e nós vamos utilizar aqui o se, mais uma vez. Novamente, nós vamos no bloco operadores, vamos trabalhar aqui com o comando de igualdade, certo? Vamos lá. E agora nós vamos aqui em aparência. Nós vamos trabalhar aqui com o comando que é cenário. Então, aqui, como eu falei, nós temos aqui o cenário 1 e o cenário 2, tá? Cenário 1 e cenário 2. Então, nós vamos fazer uma referência aqui, se o cenário que aparecer for 1, nós vamos mudar aqui no bloco aparência para o cenário boate. Então, se em algum momento aparecer o cenário 1, ele já muda para o cenário boate. Percebam que nós já utilizamos aqui o comando tamanho e o comando cenário, número. E o cenário, nós podemos trabalhar tanto com a parte do número quanto do nome. Então, eu posso também fazer a atribuição aqui pelo nome do cenário. Só que pelo número é mais rápido até de mudar. Bem, e agora nós vamos trabalhar com um comando do bloco controle, que é o sempre. O que o sempre vai fazer? O sempre vai fazer com o champ, ele mude a fantasia dele, né? Então, vai ser estilo um loop, então a todo momento ele vai mudar a fantasia dele. Então, nós vamos aqui em aparência e vamos colocar a opção próxima fantasia. Quando eu clicar na bandeira verde, o Champ 99 ele vai dançar de forma rápida demais. Então, para que ele possa
dançar de uma forma mediana, nem tão devagar, nem tão rápido, nós vamos aqui no bloco controle, comando espere 1 segundo, que é um comando de tempo, né? E vamos colocar 0,5 segundos. Agora nós vamos clicar na bandeira verde. Ó, agora o champ ele está dançando num modo ok, nem rápido, nem devagar, tá? Vamos agora clicar no botão vermelho e vamos agora fazer um outro comando, também usando bloco eventos, opção quando a bandeira verde for clicado. Nós vamos utilizar o bloco controle, comando sempre. E aí vocês podem perguntar por que nós não vamos utilizar aqui. Porque a função que nós vamos fazer agora ela é bem pontual. Se nós colocarmos a função que será utilizada agora, nesse novo sempre, nós vamos fazer com que o champ ele fique parado na opção 4, que é na fantasia 4. Então, se nós fizermos essa programação separada, de forma independente, a gente consegue fazer com que os dois blocos eles consigam atuar de forma sincronizada. Então, agora, nós vamos utilizar o se novamente, bloco operadores de igualdade. Agora, nós vamos aqui em aparência. Nós vamos utilizar aqui o comando da fantasia. Então, lembrem que eu falei da fantasia 4, que era um ponto importante. Então, se a fantasia que ele estiver for a 4, nós vamos aqui no bloco som e nós vamos escolher aquele som que nós já escutamos. E ele vai tocar até o fim. Vamos testar como ficará. Mais uma vez. Ó. Percebam que ele começa no silêncio, quando ele chega na fantasia 4, o som começa a tocar. Agora nós vamos aqui no Money. Bem, até agora, na aparência, nós já conseguimos utilizar o tamanho, o cenário com opção de escolha, número ou nome, fantasia com opção cenário, número ou nome. Então, até agora já conseguimos contemplar mais da metade dos comandos restantes. Bem, agora no Money nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui bloco eventos, opção de quando bandeira verde for clicado. Por que essa opção sempre? Porque quando nós utilizamos essa opção, pode ser essa, pode ser outra. Mas por que ela está se repetindo? Porque quando nós clicarmos na bandeira verde, todas as ações elas vão ser acionadas. Então não vai ter nenhum problema com sincronização. Precisar clicar em alguma coisa ou pressionar alguma coisa para que seja acionado. A partir do momento que clicar na bandeira verde, tudo vai ser acionado. Mas isso é uma escolha do programador, uma escolha de quem está construindo o código, certo? Se vocês entenderem que seria interessante utilizar um outro comando do bloco eventos, vocês sintam-se livres para fazer. Bem, aqui nós temos a opção do Money, e da mesma forma como nós utilizamos no comando do champ, nós vamos trabalhar aqui com a posição e também com o tamanho. Vamos fazer uma inversão agora. Nós vamos utilizar aqui o bloco controle, o se, operadores, que é a igualdade. Aqui nós vamos trabalhar no bloco aparência com o tamanho, que nós já utilizamos o tamanho no código do champ. Se for 100, o que nós vamos fazer? Nós vamos definir o tamanho do money para 60. Vamos testar aqui. Legal. Agora, no stopzinho. Agora nós vamos
posicionar. Então, vamos colocar o money para cá, aqui. Aqui tá bom. Vamos colocar o money para cá. Posição X menos 34, Y menos 55. Então, nós vamos aqui no movimento, certo? E vamos colocar essa opção aqui. Significa que toda vez que iniciar, ele vai ficar nessa posição e vai ter esse tamanho aí. Legal. Bem, e agora nós vamos utilizar novamente, né, o quando, bandeira verde for clicada. Vamos utilizar o bloco controle, que é o sempre. E vamos utilizar a função de aparência, próxima fantasia. E vamos verificar como ficou. Muito rápido. Vamos utilizar aqui o controle, né, aquele tempo, e vamos trabalhar com os 5, com 0,5 segundos. Vamos testar agora. Legal. Agora nós vamos fazer o código da gravata e também do rádio, tá? Bem, vocês podem perceber que quando nós adicionamos a gravata aqui, ela já apareceu no palco, né? Na imagem. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer quando isso acontece, esse personagem ele não faz parte da fase inicial da história, da aplicação, do jogo, enfim, daquilo que vocês estiverem construindo, nós acionamos com algum comando do bloco eventos. No nosso caso, vamos utilizar quando bandeira verde for clicada, e vamos utilizar o comando do bloco aparência, que é o esconda. Então, ó, foi escondido, certo? Legal. Bem, o que vai acontecer agora? Agora, nós vamos fazer com que essa gravata ela apareça na parte da frente do champ, como se fosse até um cinto. Então, na parte aqui da cintura dele. Então, a gente vai... É uma gravata, mas nós vamos usar como um cinto, um acessório, como se fosse um cinto. Então, nós vamos aqui na opção, novamente, quando... Vamos lá, eventos, bloco eventos. Só que ele vai aparecer quando o som tocar. Então, quando o ruído, né? O ruído é um som, ele for maior do que 10. Vamos colocar isso daí como uma métrica. Aí nós vamos aqui no bloco movimento. E aí temos uma opção que vá para a posição aleatória. Só que aí nós não vamos escolher uma posição aleatória. Nós vamos escolher o nome do personagem que nós queremos que ele vá. No caso, o Champ 99. Certo? E aí, nós vamos agora no bloco aparência e nós vamos escolher a opção da camada. Vá para a camada da frente. Então, ele vai aparecer na parte da frente do champ. Vamos testar aqui? Vamos lá. Será que vocês identificaram que está faltando algo? Nós escondemos a gravata. E se não for colocado um comando para mostrar, ela não vai aparecer. Então, nós vamos separar aqui e vamos colocar o comando de mostre. Aí sim ela vai aparecer. Só...
Perceberam que a gravata apareceu a partir do momento que o comando de mostrar ele foi acionado, porque uma vez ele tinha sido escondido. E aí ele apareceu na camada da frente do personagem, certo? Bem, agora nós vamos trabalhar com o rádio, certo? Nós vamos fazer a mesma coisa. Evento, quando a bandeira verde for clicado, nós vamos agora fazer dois comandos aqui, né? O primeiro nós vamos escolher no bloco aparência, opção para definir o tamanho, então nós vamos colocar um tamanho aqui de 50%, porque o rádio está bem desproporcional, né, aos personagens e até ao cenário. E no primeiro momento nós vamos esconder. Vamos esconder aqui. Certo? Bem, vamos ver. Então, ficou escondido. A ideia agora é que esse rádio ele apareça numa camada atrás do Money. Então, nós vamos novamente aqui em eventos, quando o ruído for maior do que 10, assim que o som tocar, aí, bloco aparência, ele vai mostrar, e nós vamos aqui, vá para camada de trás, uma camada atrás. Então, nós podemos trabalhar aqui, camadas. Vamos lá, fantasias, aqui, money, fantasias. Aqui são as camadas, né? São várias camadas. Então, nós podemos trabalhar com a ideia dessas camadas. Aqui na opção que nós utilizamos com a gravata, era só frente ou de trás do que o personagem estiver mostrando. Aqui, rádio, vocês podem trabalhar com as camadas. Então, vai para trás, sei lá, da sétima camada, né, quando aparecer. Nós vamos colocar aqui da primeira camada e lá vai ficar. Vamos checar agora. Quero ver se vocês estão prestando atenção. O que faltou aí? Faltou colocar para onde que ele iria. Vá para o money. Certo? Ele apareceu na parte superior aqui do cenário. Mas a ideia é que ele vá para o money. Uma camada atrás. O som tocou. Certo? Bem, eu espero que vocês tenham entendido, gostado e agora conseguimos concluir o bloco aparência. Nós conseguimos concluir todos os blocos. A única exceção foi o bloco operadores, porque o bloco operadores ele traz um conhecimento muito mais aprofundado na área da matemática. Então, no que pertence a um conteúdo básico, que faz uma correlação com essa facilitação de conteúdo que é focada em um público com conhecimento básico em Scratch, que está utilizando pela primeira vez e, enfim, nunca interagiu, nunca manuseou a ferramenta. Então, na parte básica, o bloco operadores foi contemplado. Na parte total, com um conhecimento muito mais técnico, né? Essa parte ela não foi contemplada, porque isso entraria em uma facilitação de conteúdo mais avançada,
onde trabalhamos com trigonometria, cateto, entre outras coisas. Mas, de uma forma geral, tirando o bloco operadores, todos os outros blocos foram contemplados e tiveram seus conteúdos, seus comandos facilitados. Então, por hoje é só e até a próxima.